Olá pessoal, esse é o canal da professora Sandra Gonçalves e vamos a mais uma aula dessa unidade Cálculo com Radicais. Especificamente o assunto é multiplicação. Multiplicação de radicais. Como resolvemos? Quando aparecer um produto de dois ou mais radicais, primeiro nós vamos multiplicar os coeficientes, se houverem, e também depois nós vamos multiplicar os radicandos. Eu vou mostrar para vocês onde ficam os coeficientes e relembrar onde ficam os radicandos, tá? Primeiro exemplo, temos aqui 4 raiz de 2 vezes 3 raiz de 5. Os valores que estão à esquerda das raízes, que estão destacados, sombreados, eles são chamados de coeficientes. Quando eles aparecem, nós multiplicamos. Aqui vamos multiplicar 4 vezes 3, que vai dar 12. E na multiplicação tem a regra que a gente multiplica também os radicandos. 2 vezes 5 está aqui, que vai ser 10. Resposta para esse exemplo, 12 raiz quadrada de 10. Vamos a mais um exemplo. 2 raiz cúbica de 3, melhor falando, vezes 5 raiz cúbica de 9. Olha só, pessoal, nós vamos multiplicar o 2 e o 5, que são os coeficientes, vai dar 10. E vamos multiplicar os radicandos, os números que ficam dentro das raízes. Apenas eles. O índice, que é 3, ele permanece, continua aqui, olha, raiz cúbica. Vamos multiplicar o 3 vezes o 9, que vai dar quanto? 27. Temos aqui 10, raiz cúbica de 27, lembrando que a raiz cúbica de 27 ela é exata e ela é igual a 3, essa resposta ficará então igual a 30, 10 vezes 3, 30. Compreenderam? Primeiro eu multiplico os valores que aparecem à esquerda das raízes, se aparecerem, 2 vezes 5 nesse caso, que deu 10, e depois eu multiplico os radicandos, lembrando que preciso conservar o índice e o símbolo do radical. Ok? Vamos agora a um exemplo destacando uma propriedade especial, a propriedade distributiva, onde aqui eu vou ter um radical multiplicado por uma soma ou um produto. Presta atenção, gente. Vocês vão fazer isso, olha. Esse primeiro fator aqui que eu estou apontando com o laser, eu vou multiplicar com essa raiz de 3, a primeira parcela, e depois repito o sinal que tiver aqui, nesse caso é o mais, e vou multiplicar 4 raiz de 3 pela raiz quadrada de 2. Entenderam? Eu vou multiplicar, olha, esse fator aqui por cada uma dessas parcelas. Vamos lá. 4 vezes 1, aqui quando não aparece o coeficiente é 1, dá ele próprio. 3 vezes 3 vai ser raiz de 9. Aqui. Essa primeira multiplicação dá 4, raiz quadrada de 9. Repito o sinal, nesse caso é mais. 4 vezes 1, 4. Agora os radicandos, 3 vezes 2, 6, raiz quadrada de 6. Ainda podemos continuar, porque 9, ele tem a raiz quadrada exata, igual a 3. Fazemos 3 vezes 4, que já estava aqui anteriormente, que vai dar 12. E repetimos 4 raiz quadrada de 6, porque aqui não dá para decompor o 6 e fazer a simplificação do radical. Resposta
para essa multiplicação, usando a propriedade distributiva, 12 mais 4 raiz quadrada de 6. Vamos à próxima página. Um exercício sobre perímetro e área de região retangular. Temos aqui a figura, um retângulo. Vou colocar as medidas agora. A largura 5 raiz quadrada de 2 e o comprimento, pessoal, 9 raiz quadrada de 2. Vamos calcular primeiro o perímetro, que no caso eu estou colocando aqui, porque para revisar o assunto da aula anterior, que foi a adição de radicais. Relembrando que perímetro é a soma de todos os lados da figura. 5 raiz de 2, o lado esquerdo, eu vou somar com o lado direito, mais 5 raiz quadrada de 2. O comprimento, o lado de baixo, eu vou somar com o lado de cima. Mais 9 raiz quadrada de 2, mais 9 raiz quadrada de 2. 5 mais 5, 10. Conserva a raiz, nesse caso, na adição, vocês lembram que somamos os coeficientes e conservamos o radical. O que é diferente na multiplicação. E aqui 9 mais 9, 18, e repito a raiz, tá? As raízes aqui, elas são iguais, os radicais, melhor falando, são iguais. Raiz de 2 e raiz de 2 são radicais semelhantes. Posso continuar a somar os meus coeficientes. 10 mais 18 vai ser igual a 28, e eu conservo a minha raiz quadrada de 2. Pedi também nessa atividade para calcular a área, que é a aplicação real da multiplicação. Para calcular a área, eu vou multiplicar a área do retângulo, será o comprimento vezes a largura. Ou a largura vezes o comprimento, vice-versa, não importa por onde eu começar. Vou fazer aqui 5 raiz quadrada de 2 vezes 9 raiz quadrada de 2. O que eu destaquei aqui são os coeficientes. Vou multiplicar os meus coeficientes, 5 vezes 9. E vou multiplicar também os radicandos. Conservo o meu símbolo do radical, conservo o índice, não modifico o índice, vou mexer nos coeficientes e nos radicandos, usando a operação de multiplicação. Obtenho aqui 5 vezes 9, 45, e 2 vezes 2, 4, raiz quadrada de 4. Como ela é exata essa raiz, nós fazemos, dá 2, e 2 vezes 45 é igual a 90, meninos. Vamos à próxima página, mais um reforço em relação à aplicação área de figuras retangulares, usando radicais. Aqui eu coloquei a largura 2 raiz quadrada de 3 e o comprimento eu coloquei um número inteiro mais um radical, 3 mais 4 raiz quadrada de 2. Como calculamos a área dessa figura? Vamos multiplicar esse radical por esse parênteses, usando aquela propriedade distributiva que eu tinha explicado no início da aula. Vamos multiplicar 2 raiz quadrada de 3 por 3, conservo o sinal de mais, e depois eu multiplico 2 raiz quadrada de 3 por esse outro valor, 4 raiz quadrada de 2. Entenderam? Esse fator vou multiplicar por cada uma das parcelas. E aqui elas ficam armadas desta forma. 2 raiz quadrada de 3 vezes 3, mais 2 raiz quadrada de 3 vezes 4 raiz quadrada de 2.
Nós multiplicamos esses valores que estão fora da raiz. 2 vezes 3, 6. Aqui abaixo, na outra linha, eu vou colocar 6 raiz de 3. E aqui, conservo mais e multiplico 2 vezes 4. Como aqui eu tenho duas raízes, vou multiplicar os radicandos. Vai ficar a raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 2. Continuando, 2 vezes 3, esses dois coeficientes dá 6, raiz de 3, mais 2 vezes 4, 8, raiz quadrada de 3 vezes 2, 6. Compreenderam? Multiplico os coeficientes e multiplico os radicandos, conservando o sinal do radical, que é esse aqui que eu estou apontando o laser, e nunca altero o meu índice. Meninas, muito obrigada. Depois teremos a aula divisão com radicais.